Oi, gente, a paz do Senhor para você. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre fé e eu passei a madrugada, com o Senhor falando ainda coisas assim ao meu coração, ao meu espírito. E eu tenho dito que quando Deus traz algo para o nosso coração, a gente precisa passar adiante, a gente precisa trazer uma elucidação daquilo para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam sobre esse Deus, sobre o que o Senhor quer falar com a palavra dele. E eu falei sobre fé, a fé, falando no aspecto de que ela parece algo tão simples, mas ela é algo grande, poderoso, que faz com que possa mover céus e terra ao seu favor e ao meu favor. A fé é algo que quando você tem, quanto mais você tem, e quanto mais forte ela é, e quanto mais você desenvolve essa fé, maiores coisas você verá do Senhor. Às vezes a fé, como a gente falou, ela começa pequena, tem dimensões, ela começa pequenininha e de repente você vai trabalhando essa fé, você vai fazendo com que ela cresça, com que ela se desenvolva, você vai desenvolvendo essa fé na medida que as coisas vão acontecendo na sua vida, na medida que as coisas que você vai pedindo, solicitando, clamando a Deus e você vendo o milagre acontecer, isso vai gerando mais fé, isso vai fazendo com que sua fé cresça, isso vai fazendo com que você tenha mais vontade de falar, de profetizar, de orar e clamar por você, por vidas, por causas, situações, coisas impossíveis. E interessante que eu quero bater de novo nisso que o Senhor falou ao meu espírito, que existem 3 aspectos muito importantes. Claro que tem muitos aspectos, a fé ela tem enormes. Se a gente for falar sobre fé, talvez num estudo, nós falaríamos de muitos aspectos, mas eu quero me ater a 3 aspectos muito importantes aos quais o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que o primeiro é a confiança. Confiança naquilo que Deus tem para sua vida, Confiança naquilo que Deus confiança em quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o El Shaddai, aquilo que por nós tudo executa, aquilo que faz o impossível, aquele que trabalha para aquele que nele espera. Confiança nesse Deus, saber que Ele é Deus, saber que não há limite para Ele operar, saber que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Então o primeiro aspecto que eu quero trazer para você da fé é a confiança, é você confiar, é você acreditar, é você confiar não somente que Deus é tudo isso, mas também no propósito, que Ele já ministrou no seu coração. Confiar também, naquilo que foi liberado ao seu respeito. Existe uma palavra, existe um propósito, existe algo, que o Senhor aqui, a Bíblia diz aqui, que Ele libera, a palavra de vida sobre nós. Então, Deus já liberou uma palavra sobre aquilo que você clama, sobre aquilo que você ora. Então, você precisa confiar nessa palavra liberada ao seu favor, ao favor dessa situação. Porque às vezes Deus fala, eu vou curar, eu vou sarar, eu vou trazer para a minha presença. Então, Ele já liberou uma palavra no propósito daquilo que você clamou. E aí você precisa o quê? O primeiro aspecto, confiar, acreditar, ter certeza de que aquele que falou, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e mudar qualquer situação. Outro aspecto muito importante que eu quero trazer para você aqui é a tomada de decisões. Irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Tiago que a fé sem obras, ela é morta. Se você tem fé, você diz, tenho fé, eu creio, mas você não faz nada para que aconteça aquilo, você fica esperando de braços cruzados, a fé sem as obras, ela vai ser morta. Então, tomada de decisões é você crer, orar, clamar, receber aquela palavra, guardar no seu coração e agora o que eu posso fazer para alcançar esse objetivo que eu tenho clamado? O que cabe a mim? O que eu posso colocar a mão? Aonde eu posso ir? Qual situação eu posso mudar para melhorar, para ajudar ou para fazer alguma coisa a respeito daquilo que eu estou clamando? É claro que eu não estou querendo dizer para você que você vai ajudar Deus, porque Deus, Ele não precisa de ajuda, Ele é soberano, Ele é fiel, tremendo, poderoso, Ele criou eu e você, do céu, a terra e todas as coisas, mas tem coisas que elas são cabíveis aos homens. E o que é impossível, não se preocupe, irmãos, porque o que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. Então aquilo que não cabe a você fazer, aquilo que não cabe a você agir, Deus, Ele vai operar, Ele vai agir ao seu favor. Mas olha, tomada de decisão é um aspecto importante da fé. Creia e tome decisões. Isso é muito importante.
Outra coisa também que o Senhor falou no meu coração é a obediência. Outro aspecto muito importante é a obediência, né? Tem horas que você não vai ver nada, tem horas que vai estar muito pelo contrário, né? Além de não ver, você vai ver tudo ao contrário do que aquilo que Deus falou. Mas profetiza sobre os ossos secos, ou seja, continua profetizando sobre aquilo que Deus falou que vai acontecer, porque é a obediência, Deus falou, você obedecer aquela direção, obedecer aquele aspecto, obedecer aquilo que Deus ministrou no seu coração, né? Mesmo não vendo, porque às vezes você não vai ver, mas Deus está trabalhando no reino espiritual ao seu favor e a parte impossível ele vai operar, entende? Então vamos guardar isso aí, né? Que é muito importante. Quando você tem fé, você precisa trabalhar a confiança, trabalhar a tomada de decisões e trabalhar também a obediência naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus falou. Porque às vezes a pessoa crê, mas Deus manda fazer algo e é tão impossível aquilo que ela creu ou aquilo que ela está pedindo que a pessoa não toma decisões e muito menos obedece à vontade de Deus. Então vamos obedecer à vontade de Deus, que é a vitória para a nossa vida. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero dizer para você, Marcos capítulo 5 aqui, onde fala da mulher do fluxo de sangue, diz assim, olha, capítulo 5, versículo 25, certa mulher havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com os médicos, despedido tudo que tinha, nada aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão, tocou na veste e dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse aos discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhando ao redor para ver quem aquilo fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a sua fé te salvou, vai em paz ser curada desse mal. Louvado seja Deus. Irmãos, então a gente vê aqui uma coisa interessante, uma mulher com um problema muito grave, um fluxo de sangue há 12 anos, né? Tinha bastante tempo que ela estava ali naquela situação, naquele momento, naquele problema, e ela já tinha gastado dinheiro com os médicos, com familiares, com conselhos, com tudo que ela podia, e nada tinha resolvido a situação dela. E o que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela confiou em quem ele era, o que ela tinha ouvido falar dele. Ele era Deus que passava curando todas as pessoas, ele era Deus que fazia o impossível na vida das pessoas. Então ela creu naquilo, confiou naquilo e tomou uma decisão, tomada de decisões, né? O segundo aspecto, ela tomou decisão, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. E ela fez aquilo, irmãos, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Ela obedeceu aquele propósito do coração, né, do chamado ali, que o próprio Espírito Santo conduz a gente para aquilo que ele quer que a gente faça, irmãos. E ela foi, e quando ela chega diante de Jesus, tinha uma multidão ainda, ela era impura, ela tinha um fluxo de sangue, e ela não poderia, teoricamente, estar no meio daquela multidão. Mas o que ela faz? Ela rompe as barreiras, ela rompe o medo, ela rompe as críticas, ela rompe as zombarias, e talvez ela rompe também aquela angústia do coração dela de que, o que vai acontecer se alguém me descobrir aqui? Mas ela não tá nem aí para nada e ela vai por trás dele. Jesus, né, sempre com a multidão, ela toca nas vestes e ela é curada imediatamente, irmãos, porque foi um toque de fé, foi um toque com atitude, foi um toque em obediência também. Então ela toca e ela é curada. E Jesus, ele sente imediatamente que a virtude, o poder, o milagre saiu dele e ele fala, quem me curou? Quem me tocou? Desculpa, quem me tocou? Tem alguém aqui que me tocou diferente. Então os discípulos falam, mestre, não é possível, tá todo mundo aqui, tem várias pessoas te tocando, várias pessoas aqui ao seu encontro. Ele fala, não, teve alguém que tocou especial, com fé, com ousadia, sem titubear na fé. E essa pessoa era aquela mulher, e aquela mulher, ela fala, fui eu, Senhor, eu te toquei. E aí ela conta toda a história, toda a trajetória dela, conta toda a verdade. E Jesus fala, olha, vai em paz, a sua fé te curou, ser livre desse mal. Louvado seja Deus. Irmãos, então quando você crê, quando você toma decisões em cima daquilo que você acredita,
Deus, ele opera a favor, ele faz o milagre, ele faz o impossível. É claro que tudo é no tempo de Deus, as coisas acontecem como o Senhor quer, da maneira como ele quer, mas o nosso papel é confiar, o nosso papel é tomar atitudes em função daquilo que a gente, está clamando, está orando. Um exemplo, uma pessoa, ela quer um emprego, ela quer uma porta, mas ela não coloca currículo em lugar nenhum, ela não toma atitude, ela não toma decisões de se levantar e fazer alguma coisa em propósito daquilo que ela espera ou daquilo que ela crer que Deus pode fazer. Deus vai abrir as portas, mas você vai lá e coloca os currículos, você tá entendendo? Um exemplo para ficar bem claro, para não ficar dúvida do que eu tô falando sobre fé. E sempre obedeça, porque Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, a palavra diz que existia um profeta chamado Ezequiel, e Jesus, ele fala com ele: Ezequiel, leva ele em espírito a um vale de ossos secos, e naquele lugar só tinha ossos sequíssimos. E Deus, ele fala com Ezequiel, que era um profeta. O que era um profeta? Era um homem que falava, profetizava, decretava a vontade de Deus para a vida das pessoas. E naquele momento Deus leva ele para aquele lugar e fala: Ezequiel, será que esses ossos eles podem viver? E Ezequiel fala: Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Mas uma coisa muito importante que Deus fala com ele: olha, profetiza sobre esse vale. Então Ezequiel, ele obedeceu aquela ordem, profetizou sobre aquele vale. Talvez se ele fosse olhar pela racionalidade dele, talvez se ele fosse observar pela lógica humana, ele ia falar: como é que eu vou profetizar num vale que só tem osso seco? Não vou fazer isso, é uma loucura. Mas ele creu, confiou em Deus, tomou a decisão de fazer e obedecer a ordem de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Se ele tá falando vai, você vai. Se ele tá falando fica, você fica. Se ele tá falando profetiza, profetiza. Se ele fala se cale, porque o Senhor sabe, ele tá movendo o reino espiritual ao meu e ao seu favor. Então, eu quero deixar essa mensagem, eu quero deixar essa palavra de fé ao seu coração. Você que tá precisando de um milagre, você que tá orando e clamando por alguma situação, eu quero deixar para você como reflexão essa mensagem hoje. Profetiza sobre o vale, profetiza sobre a causa impossível, profetiza sobre o casamento que está destruído, profetiza sobre o emprego que não foi aberto ainda, a porta que não foi aberta, profetiza sobre a sua família, sobre a sua causa, sobre a sua situação. Profetiza, irmão, sobre a situação de alguém, mas profetiza a palavra de bênção, profetiza a palavra de vitória, profetiza aquilo que o Senhor falar ao seu coração quando você está orando. Sabe por quê? Quando eu dobro meu joelho para orar, o Espírito Santo, ele nos move a pensamentos que não são nossos. Louvado seja Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos ali clamando, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, ele nos move a lugares, a pensamentos ali em espírito que não são nossos, que não são do nosso coração, que só pode ser Deus. Então creia naquilo e profetiza. Creia nessa visão e profetiza. A vitória não vem de nós, a vitória vem do Senhor, ela é do Senhor. A guerra não é nossa, a guerra é do Senhor dos Exércitos. O milagre não é nosso, o milagre pertence ao Senhor, mas a sua parte é obedecer, confiar, prosseguir, não desistir. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus. Deus te ajude aí. O Senhor te ensine e te ajude na sua pouca fé, para que você venha fazer crescer essa fé de uma maneira que você possa ver o sobrenatural acontecer, como vários servos de Deus já viram, como você pode já ter visto também na sua vida, e talvez tenha parado de ver coisas tão grandes, tão soberanas, porque talvez a sua fé tenha diminuído. Mas continua confiando, porque o Deus é o mesmo, ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel, ele continua operando onde a gente não pode operar, ele continua fazendo impossível na onde a gente não alcança. Deus, ele alcança. Deus, ele já chegou antes de nós naquela situação. Então, o Senhor, ele pode mudar qualquer circunstância, seja ela a mais impossível. Se você crer, você pode ver a glória de Deus. Lázaro foi ressuscitado. Tudo bem, irmãos? Talvez você pense: mas hoje ainda Deus ressuscita. Ele é o mesmo Deus, ele pode fazer as mesmas coisas. Lázaro, a Bíblia diz que ele morreu, ficou doente, 4 dias foi enterrado ali. Depois de 4 dias, Jesus chega, já estava fedendo. E aí, quando Jesus chega ali naquele lugar, ele fala,
que ele vai curar. E aí as irmãs de Lázaro ficam em dúvida. E aí Deus ele fala com elas, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então creia e deixa Deus mostrar a glória dele. O nosso trabalho não é fazer milagre, o nosso trabalho é acreditar. O nosso trabalho, a nossa função, vou usar esse termo, a nossa função é confiar que Deus é Deus que pode todas as coisas. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que o amam. Então se você ama Deus, se você tem confiado no Senhor, se você tem uma causa impossível, se você tem algo na sua vida que é muito difícil para você, mas você gostaria que fosse mudada, você tem um Deus que pode executar algo a seu favor. Você precisa acreditar e clamar, lógico, não ficar de braços cruzados, porque às vezes a nossa fé esmurece, é verdade, tem momentos na nossa vida que a nossa fé ela esmurece, mas nós não podemos ficar ali, né, prostrados, desanimados, achando que Deus opera tudo na vida de todo mundo, mas na sua vida ele não pode operar. Ele pode, ele é o mesmo Deus, como eu disse, né? E ele opera tudo em todos. Basta a gente acreditar que ele é capaz e ser a vontade soberana dele, porque o Senhor trabalha também em cima de propósitos, né? Eu sempre falo isso nas lives aqui. Deus trabalha em cima de propósitos. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um objetivo para cumprir na sua vida. Então, ele quer trabalhar em cima desses propósitos, mas o milagre pode acontecer, o milagre acontece se você orar, se você clamar e se você confiar e esperar o tempo de Deus para realizar todas as coisas. Então que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que o Senhor ajude você a se inclinar para aquilo que Ele quer que você se incline e que quando Ele falar a sua mente ou ao seu coração, porque às vezes, como eu disse aqui, quando nós estamos orando, o Espírito Santo ele traz para nosso coração um conforto, ele traz uma palavra, se agarra nessa palavra e prossegue, não desanima, se fortifica na graça que há no Senhor Jesus. Deus abençoe você, um excelente final de semana e que você possa ver cumprida os milagres, as promessas que Deus tem a seu respeito, a respeito da sua família e a respeito, né, daquilo tudo que você tem clamado e colocado diante dele, em nome de Jesus. Amém.